O mês de outubro, também conhecido como Outubro Rosa, é um mês totalmente destinado a ações de prevenção ao câncer de mama. Nós do programa Glamour estivemos envolvidos com essa causa nobre durante todinho esse mês. Então hoje nós conversamos com a doutora Patrícia Oliveira, que é ginecologista e obstetra. Patrícia, é um prazer sempre conversar contigo. E para falar de câncer de mama, temos que lembrar que não é só no mês de outubro, não é mesmo? Que a mulher tem que cuidar da sua saúde o ano inteiro. Com certeza, Thaís. Os cuidados de prevenção de saúde, no caso da saúde da mulher e do homem também, envolvem todo o ano. Porque a gente destaca o mês de outubro como Outubro Rosa, e a gente bate mais nessa tecla, mas tem mulheres que, obviamente, não vão vir fazer seus exames nesse mês. E junto com a prevenção do câncer de mama, com os exames de prevenção, a gente pode também aproveitar a oportunidade não só para fazer prevenção do câncer de colo de útero, mas também, dependendo da faixa etária, a gente faz alerta e prevenção contra câncer de intestino, a gente cuida de uma saúde de modo geral, tentando lembrar o colesterol, o açúcar no sangue e tantos outros cuidados que envolvem a saúde da mulher para que ela tenha uma qualidade de vida cada vez melhor. Eu acho bem importante nós enfatizarmos as visitas ao ginecologista. Conversando com senhoras, na faixa de 50 anos, 60 anos, me deparei com uma realidade de que nunca haviam feito mamografia. Então eu acredito que a periodicidade também de visitas ao ginecologista, dessa faixa de mulheres que eu tive contato, também é pequena. Qual seria o indicado, quantas vezes ao ano vir visitar o ginecologista e qual seria a indicação da mamografia? Então, num primeiro momento, a primeira visita ginecológica deveria iniciar junto com a primeira menstruação. Então, algumas meninas menstruam mais cedo, outras menstruam mais tarde, aí vai depender dessa variação individual. A partir de então, as consultas devem ser anuais, sendo que os exames vão depender da idade da paciente. Por exemplo, uma menina de 15 anos não vai precisar fazer exame de sangue para dosar o colesterol todos os anos, se os seus exames foram normais e se elas não tiveram um grande impacto na saúde, uma grande mudança no último ano. Porém, uma mulher de 50 anos ou mais, essas sim, essas deverão fazer os seus exames de mamografia, por exemplo, todos os anos. Então, resumindo, preventivo todos os anos. Exames de sangue vai depender da idade. Mamografia e ultrassom de mamas vai depender da idade da paciente, sendo que entre os 40 e os 50 anos ele deve ser bianual e após os 50 anualmente. E se a mulher tem mãe, irmã e filha, isso também pode ser pai, irmão ou filho, porque o câncer de mama também pode afetar os homens, ou seja, parentes de primeiro grau com câncer de mama, deve iniciar seus exames 10 anos antes do que o parente mais próximo teve câncer de mama. Então, por exemplo, a minha mãe teve câncer de mama com 40 anos, eu começo meus exames com 30 anos. E neste grupo em especial, que tem esse fator de risco a mais, eu também posso lançar a mão da ressonância magnética, além da mamografia, como um método complementar. Interessante. Tia, é considerado parente do primeiro grau? Primeiro grau é pai, mãe ou filho. Os tios ou os parentes um pouco mais distantes vai depender da árvore genealógica. Então, se numa visita ao geneticista, que é orientado para essas pessoas que têm familiares próximos com câncer de mama, nessa visita ao geneticista, eles avaliarem que tem um fator de risco genético e for dosado esse fator de risco, esse gene alterado, aí sim esse pode servir como um alerta, um tio meu ter o problema. Mas geralmente são os parentes diretos, descendentes diretos. Agora me veio na mente a famosa história da Angelina Jolie, que tinha mãe com o problema e que antes mesmo de saber se estava com problema, mas que tinha grandes chances, ela foi e retirou toda a mama. O que tu me diz disso? Tu acha que é uma tendência? Que foi correto o que ela fez? Tem uma discussão já há mais de 20 anos a respeito disso, se a mastectomia profilática, que seria um possível método de prevenção, realmente tem um impacto importante na saúde dessas mulheres. Não há uma resposta definitiva. Então, a gente oferece para paciente de alto risco essa possibilidade, só que ela não exime 100% a pessoa de ter o câncer de mama. Então, as pessoas que têm fatores de risco, além dos exames periódicos frequentes, porque ela não vai deixar de fazer, porque ela tirou a mama, porque ainda resquícios de glândulas podem ficar, e às vezes o câncer de mama ele se manifesta primeiramente na axila e não na mama. Né? E essas pessoas continuam fazendo exames periódicos. Só que há uma tendência, há uma discussão que isso diminua um pouco a chance de ter mama, porque diminui o número de glândulas ativas. Vamos falar então nos riscos. Quais seriam os principais riscos que a mulher
está exposta para ter o câncer de mama, além no caso da genética? A genética é o risco maior, né? Depois a gente tem alguns fatores de riscos que não são bem definidos. Por exemplo, no Brasil, o câncer de mama é o câncer mais frequente, mais popular, principalmente na região sul e sudeste. Se associa isso ao nível socioeconômico maior da população. Então, o que se acha é que possivelmente esteja ligado a alguns tipos de alimentos mais gordurosos, e alguns hábitos de vida, além do fator genética. Mas isso não há uma certeza ainda. Falando em prevenção agora, já que estamos no mês da prevenção, o que você tem a dizer sobre isso? Então, a gente tem algumas formas de prevenção, mas a gente diz que são prevenções secundárias. A prevenção secundária é o diagnóstico precoce. Prevenção primária seria o que eu posso usar para evitar uma medicação, alguma atitude. E o que se sabe até hoje é que mulheres que amamentam mais por mais tempo têm menor risco de ter câncer de mama. Então seria uma forma de prevenção primária, mas também não é 100%. Então a prevenção secundária, que seria o diagnóstico precoce, envolve o exame das mamas, que pode ser feito individualmente, então cada um faz o exame das suas mamas, se olha uma vez por mês no espelho, longe do período menstrual, porque as mamas ficam mais densas, né, ficam mais glandulares. Fazem a inspeção primeiro, olha com a mama bem esticada, com a mão na cabeça ou ao longo do corpo, se tem alguma nodulação, algum abaulamento, alguma retração. Às vezes o mamilo sempre foi para fora, o mamilo retrai, pode ser um indicativo, e depois faz a palpação. Esse seria o primeiro passo. Segundo passo, exame clínico por um profissional de saúde, uma enfermeira ou um médico treinado. E depois, a partir então dos 40 anos, a mamografia é o exame de rastreamento. É importante frisar que a mamografia é o rastreamento. O ultrassom, ele é complementar. Porque algumas mulheres não querem fazer mamografia porque ouviram dizer que aperta, que dói, não sei o que, não querem fazer. E trocam pelo ultrassom. Não pode ser trocado. Ele é um complemento. Os homens, a gente não tem rastreamento. O 1% dos cânceres de mama, eles se manifestam em homens. Geralmente são cânceres mais agressivos, mas não existe o rastreamento masculino porque o percentual de homens atingidos é pequeno. Então, para os homens, a gente recomenda só o exame físico individual. Em relação a hábitos externos, como, por exemplo, o sedentarismo e a obesidade, estariam também diretamente associados de repente, a um possível caso de câncer de mama? Você acha que pode ter a ver por causa da obesidade, né? Mas como não tem nada certo, a gente não pode afirmar para a pessoa que se a pessoa deixar de ser obesa, ela diminui o risco de câncer de mama. Mas a gente pode afirmar que se a pessoa deixar de ser obesa, ela diminui o risco cardiovascular, que é a doença que mais mata no mundo. As doenças cardiovasculares, ou seja, o derrame, o infarto, os tromboembolismos, são o grupo de doenças que mais mata no mundo inteiro. Então, se eu tiver uma dieta adequada, tiver uma atividade física regular, que quer dizer mais de 3 vezes por semana, mais de 30 minutos cada vez, e que altere o batimento cardíaco, não é ficar na avenida olhando as vitrines, né? Eu tenho uma prevenção contra a maioria das doenças que mais matam. Então, contra a diabetes, contra doenças cardiovasculares, incluindo, né, as dislipidemias, ou seja, o colesterol triglicerídeo alterado, que também é um marco importante, e possivelmente contra alguns tipos de câncer. Então, resumindo, se a gente tiver uma vida bem equilibrada, bem balanceada, tentar diminuir o estresse através de atividades que a gente gosta de fazer, eu gosto de dançar, eu gosto de bordar, né? Além de uma dieta que a gente sabe que o que é mais gostoso acaba sendo mais calórico, acaba tendo mais gordura, mas se eu conseguir medir isso, dosar isso, eu vou ter uma qualidade de vida maior e uma menor chance de ter qualquer tipo de doença. Tá gostando do nosso bate-papo de hoje? Ainda não terminou. Não saia daí que o programa Glamour volta já já.